E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje aí, vou estar falando sobre funções na linguagem C++, né? Então, quem me acompanha aí o meu perfil, sabe que eu falo basicamente apenas de programação aqui nesse perfil, beleza? Então, estou escrevendo aqui um livro sobre linguagem C++, e já estou aí no capítulo 16 sobre funções. Então, terminei de escrever aqui hoje, né? Este capítulo, né? E vou estar gravando aqui um vídeo mostrando para você. Vou estar lendo aqui o primeiro parágrafo, certo? E depois eu vou estar implementando o código aí para você ver o funcionamento, certo? Bom, então vamos lá então. O que são funções aí, né? Em linguagem C++ ou em qualquer outra linguagem que você vai estar utilizando aí, certo? Bom, funções de C++ são blocos de código identificados por um nome, um tipo de retorno e, opcionalmente, parâmetros que recebem variáveis a serem usadas dentro da função. Então, basicamente, o que é uma função? Um agrupamento de instruções, certo? Então, um agrupamento aí de instruções que possui um tipo de retorno, né? Esse aqui você pode estar utilizando também um tipo aí que não precisa ser retornado, né? Por exemplo, void. Você tem aqui o nome da função e você tem aqui os parâmetros, né, que também são opcionais. Então, aqui você vai abrir parênteses aí, certo? Então, você coloca o tipo, o nome, abre parênteses, pode estar colocando os parâmetros ou não. Abre aqui a chave de abertura, fecha aqui com a chave de fechamento aqui, né? Aqui você pode estar colocando aí, ó, os comandos e estar retornando, né, os dados da sua função. A sua função ela processa alguma instrução e através do return a gente consegue, né, pegar os dados aí, né, desse bloco de código, certo? E aí a função, né, ela faz basicamente o quê? Ela é como se fosse uma pequena engrenagemzinha aí, né, que pode ser utilizada em diversas partes do seu sistema, certo? Então imagina que você está num sistema complexo, você escreve uma função, você reaproveita código, né, que às vezes o seu sistema vai ficar muito grande, você reaproveita código e você deixa o seu sistema mais modular, digamos assim, beleza? Bom, a gente vai implementar aqui uma função, né, que vai basicamente aí fazer um cálculo de porcentagem pra gente, né, em cima de um valor, certo? Então, bora lá então. Bom, e lembra que eu falei que a função ela tem tipo? Bom, pois bem, eu vou informar aqui então que o tipo de dado que a minha função vai retornar é do tipo double, ou seja, que trabalha aí com ponto flutuante. Então você vai informar aqui o nome, né, o tipo de retorno, você vai informar o nome da sua função, geralmente a gente costuma utilizar verbo para indicar alguma ação, né? Então, por exemplo aí, né, deixa eu ver qual é o exemplo que eu coloquei aqui no livro, certo? Deixa eu ver aqui, acho que é calcular porcentagem, alguma coisa assim, aqui, ó, calcular juros, né? Então a gente vai calcular os juros aí, ó. Então, calcular juros. E aqui, basicamente, né, a gente tem a assinatura da nossa função. Ela é composta aqui pelo tipo de retorno, pelo nome da função, né, e através aqui, ó, dos parâmetros quando houverem, beleza? Bom, então, que basicamente o cálculo que a gente está fazendo aí é o cálculo de porcentagem, né, em cima de calcular juros em cima de um número aí, né, você precisa basicamente passar o valor, né, que você quer, e também aí, está passando a porcentagem. Eu quero calcular, por exemplo, 2% em cima de 1.000, 4% em cima de 8, e aí por aí vai, né? O cálculo aí para a gente estar fazendo isso aí é basicamente uma regra de 3, né, você vai multiplicar o valor vezes a porcentagem, vai dividir por 100 e vai incrementar o valor informado pelo usuário. Né? Então, isso aqui é um juro simples, né? Não é um juros composto, nesse exemplo aqui. E nesse caso aqui, a gente vai simplesmente solicitar aí, né, para que o usuário esteja informando aí, né, os dados aí que vão ser passados no console, certo? Então tá aqui, ó. Então a gente criou aqui então uma variável do tipo double, né, que vai ser o valor que o usuário vai informar. Criamos aqui também os juros, aqui através do comando count. Eu já falei como é que você pode estar utilizando o count para exibir valores. A gente vai solicitar para ele informar aqui um valor, né? A gente vai capturar esse valor através do sim. Temos aqui o count de juros e vamos capturar o valor aí, né, de juros aí através do sim novamente, certo? E repare o seguinte, agora para a gente chamar a nossa função, né, a gente está utilizando aqui então o nome dela, a gente vai passar aqui então o valor e o juros. Então você tem que passar exatamente aqui, ó, na ordem que estão os parâmetros da função. Então essa aqui, ó, certo? É a forma de você chamar a função calcular juros. Então essa aqui, ó, essa parte aqui é chamada de assinatura, certo? Que é composto pelo tipo de retorno, nome e os parâmetros, beleza? Bom, outra coisa também, quando você for criar funções em qualquer linguagem de programação, escolha sempre estar aí preferindo, né, utilizar um nome que remete àquilo que você está criando. Né? Então, por exemplo, se você criar uma função calcula o quê? Calcula juros, calcula média, calcula salário, calcula o quê? Então você tem que colocar lá, calcular juros. Então, futuramente, quando você for dar manutenção no seu código, você sabe que se trata de calcular juros. Né? Agora a gente vai rodar aqui o nosso código, e digamos, por exemplo, aí, né, que eu vou informar um valor de R$100, né? E eu quero acrescer uns juros aí de, vamos colocar aqui 3%, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, calculado aí 103, né? Vamos ver se é isso mesmo. Então, calculador, então, aqui, ó, 100 mais 3% igual a 103, né? Vamos pegar aqui um valorzinho diferente aí. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 75. Então, 75, e eu quero adicionar um juros aí de 6%. Então, 79,5. Então, 75 mais 6% é igual a 79,5, certo? E aí vamos supor então, né? Vamos supor que você vai criar lá, por exemplo, um outro arquivo, né? No formato CPP, que vai ser um outro arquivo fonte lá no seu projeto. E o que você vai fazer então? Você pode estar incluindo essa função sua aqui, ó, dentro daquele arquivo, e depois você pode estar chamando essa função sua aqui, certo? Obviamente aí tem um macetezinho que você tem que fazer para registrar essa função aqui. Provavelmente eu vou estar explicando em outro vídeo, certo? Então você pode usar essa função sua aqui agora, ó, em diferentes partes do seu sistema. O que você ganha então fazendo isso aqui? Você ganha modularidade no seu sistema. Você pode fazer com que um sistema gigantesco, né, seja dividido em partes menores. Então, por exemplo, se eu quiser dar manutenção, por exemplo, nesse código aqui daqui a um ano, né, eu venho simplesmente aqui nesse código, altero ele, faço a compilação aqui novamente e está alterado aí a nossa regra de negócio, beleza? Bom, acho que é isso aí então, acho que deu para entender mais ou menos o processo como que é uma função aí, né? Nos próximos tópicos aí,
provavelmente, talvez eu falar só sobre mais alguns aí. Eu vou estar falando também sobre como é que você pode estar comentando código, como é que você pode fazer leitura e abertura de arquivo, vou explicar um pouco sobre o pré-processador. Então estou construindo aqui o livro com calma, né? E vou estar gravando algumas aulas aí, né? Obviamente vou estar postando aqui ou não, certo? Se você for no meu perfil principal, você vai ver lá diversas aulas, se eu não me engano, acho que são 40 aulas sobre C++, Java, JavaScript. Também tem um canal no YouTube, se você quiser acessar lá também. Basta você no perfil principal que você está assistindo esse vídeo e acessar por lá. Bom, é isso então. Até a próxima. Valeu!